Olá, então vou dar sequência aqui às leituras, do livro História do Mundo dos Anjos. Já li o capítulo 1 e 2 e hoje reinicio da página 25, capítulo 3, Adoração Coletiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Capítulo 3, Adoração Coletiva. Outros espíritos se juntaram para formar atos de adoração coletiva para o Criador. Esses atos de adoração foram adquirindo mais e mais anjos. Começaram liturgias de louvor a Deus de forma espontânea. Ninguém ordenou isso, simplesmente surgiram como um impulso natural. No final, todos formaram parte da grande liturgia de todos os anjos unidos, numa única adoração tributada ao Eterno. Caso houvesse dia e noite, o nosso incenso de louvor não cessava nem de noite, nem de dia. Mas vivíamos num interminável dia, numa eterna luz. A noite nos rodeava, a escuridão, o vazio, o não ser. Mas nós emanávamos luz ao redor da luz. Éramos como constelações de luz, constelações de felicidade. Éramos glórias ao redor da esfera infinita. A nossa vida não era apenas liturgia, nem aprofundamentos intelectuais. Nem tudo era grandes temas em nossas conversas. Nós também jogávamos. Os nossos jogos são completamente incompreensíveis para vocês. Recuse-me a explicá-los, mas, pelo menos para que possam entendê-los, peço que se recordem que duas mentes humanas podem julgar entre si de forma inteiramente intelectual. É o caso, por exemplo, de duas mentes humanas frente a frente num jogo de xadrez. Assim, entre nós mesmos julgávamos numa grande variedade de formas, apesar de que os nossos jogos sejam muito complexos para vocês. Para que vocês possam entender o que eu estou imaginando, seguindo o mesmo exemplo, se nós tivéssemos jogado xadrez, coisa que não aconteceu, procure visualizar um tabuleiro de xadrez não apenas com 64 espaços como os de vocês, mas um tabuleiro de 100.000 espaços. Pode imaginar que naquele tabuleiro não havia apenas 32 fichas como o de vocês, mas 900 fichas com muitas variedades de peões, torres, bispos e o resto de figuras. Imagine que este tabuleiro não se estende apenas em 2 dimensões, mas em 3. Que os espaços percorram em todas as direções. Na realidade, pense num jogo que não seja o xadrez, mas um jogo muito emaranhado e que nele podemos intervir não apenas 2 jogadores, mas 3 dúzias deles. Se puderem imaginar isso, poderão compreender como nós, espíritos, podemos jogar entre nós mesmos. Apesar do que lhes possa parecer esse tipo de comparações, o nosso mundo era muito diferente ao de vocês. De fato, devo procurar elementos que sejam ligeiramente comuns entre os nossos mundos, para lhes dar a sensação de semelhança. Mas se trata de mundos substancialmente diferentes. Além do mais, não havia campos, nem florestas, não tinha cidades, nem prédios, somente Deus, nós e o vazio exterior. Era um mundo sem apenas um elemento material, sem um único instrumento. Era um mundo de presenças, mas era um mundo que nada tinha a desejar ao planeta de vocês, de rios, florestas, ilhas, peixes, montanhas e arco-íris. Novamente, o nosso mundo não tinha nada de tedioso. Agora aqui vai para o capítulo 4. O tempo sem tempo. Os dias não passavam, não havia sol, não passavam os meses nem os anos. Transcorria uma espécie de tempo, os séculos e séculos. Um tempo sutil, diríamos quase espiritual. Realizávamos ações espirituais, portanto, havia um antes e um depois. Mais do que dizer que nós estávamos nesse tempo, poderíamos dizer que cada um de nós tinha um tempo. Cada anjo possuía um tempo incerto no interior da sua esfera individual, apesar de que existia uma suma de antes e depois entre todos os nossos tempos.
Esse mosaico de tempos individuais conformava o mosaico de nossa história de glórias, uma história à beira do mar da eternidade, que era o imutável. O nosso Criador tinha nos ensinado que aquele mundo, o mundo angélico que tínhamos conhecido até aquele momento, era apenas uma etapa prévia, uma fase, uma prova. Cada um de nós, imerso na eternidade, estávamos amadurecendo, nos desenvolvíamos, mas o Senhor não queria que apenas nos desenvolvêssemos intelectualmente, não desejava que apenas fizéssemos amigos ou que construíssemos uma sociedade e nos deleitássemos do ser. Antes de tudo, porém, mas era a sua vontade que desenvolvêssemos a nossa bondade, nossas virtudes e nosso amor. A nossa inteligência era algo grandioso, mas muito maior era a parte mais profunda de nosso espírito. Digamos que essa parte era o espírito de nosso espírito. A parte mais profunda, a mais nobre, era aquela que se desenvolvia apenas através do amor. Nós, anjos, éramos luz, mas havia uma luz mais pura dentro dessa nossa luz, uma luz de amor dentro de nossa luz intelectual, uma luz mais bela dentro da beleza de nossa luz. Por meio da oração, dos atos de caridade, do sacrifício, do trabalho feito para honrar a Deus, pois trabalhávamos, podíamos chegar a ser inabilitados pelo mesmo Criador. Podíamos desenvolver essa capacidade de acolher a graça de Deus. Já tínhamos conhecido o agradecimento, a glorificação de Deus e o amor. Agora estávamos descobrindo paulatinamente a possibilidade de nos santificarmos. Todos nós buscávamos insistentemente este desejo divino. Era a vontade dele, uma vontade que não se impunha, que nos convidava. Todos desejavam ser bons filhos de Deus. O tempo, o eu, avançava e nos fazíamos melhores. Todos nos fazíamos melhores, sem exceção. Agora, leia o capítulo 5, a misteriosa presença de Deus. Quando olhávamos para Deus com os nossos próprios olhos, vimos esse mar de luz que é Deus. Mas, na realidade, se chegávamos perto desse mar, não fisicamente, mas com o nosso intelecto, descobrimos surpreendidos que o mar que pensavam ser Deus era apenas o véu que o cobria. A Santíssima Trindade estava oculta sob os véus de luz. Os véus eram tão inenarráveis que durante um tempo pensamos que esse mar era Deus. Agora, nem sequer vimos aquilo que era o Senhor dos céus. Era apenas a sua manifestação. Era apenas Deus no sentido que Deus estava por trás. Moisés, que muito tempo depois contemplaria o fogo ardente, escutou como aquela manifestação lhe diz: eu sou o que sou. E prostrou-se diante daquele fogo sagrado, de onde procedia a voz. Mas, na realidade, nem sequer aquele fogo era Deus. Também esse mar de luz, essa grandiosa esfera, era a manifestação de Deus, mas ele estava atrás. Por quê? Porque não te mostras a nós? Perguntávamos-lhes, ansiosos por contemplar a sua essência. Mas ele afetuosamente repetiu que este era o nosso tempo de provação. Que ainda nem os mais sábios de nós entendíamos todos os desígnios dele. Tudo aquilo que faço tem uma razão, embora vocês não a compreendam agora. Alguns de nós nos questionávamos se o teríamos ofendido, se éramos radicalmente indignos. Alguns sentiam tanto afã por lhe ver que se interrogavam se o veriam algum dia. Refletiam que possivelmente essa teria sido a máxima cercania da qual nunca poderiam se aproximar dele. Era marcante a diferença entre a fonte e nós. Apesar disso, aquele pai seguia-nos ensinando como o que era o Supremo Mestre.
Ele nos disse: chegará o dia no qual desejarão poder voltar a este tempo, tempo no qual não olham meu rosto para me manifestar o amor de vocês, para manifestar que ainda sem me ver confiavam em mim. Na escuridão de hoje é que vocês podem desenvolver o amor, a confiança, a minha palavra. Depois disso, não haverá méritos. Aproveitem hoje que lhes parece tão longo, pois chegará o dia em que este tempo lhes parecerá muito breve. Eu faço tudo bem. Eu lhes dou um hoje que nunca mais voltará. Aproveitem. Na verdade, apesar de que com a nossa inteligência lhe entendêssemos, aos nossos corações era difícil aceitar essa espera, porque Deus gosta de nos fazer esperar. Sem dúvida, se tratava de um mistério que concernia ao tempo. O Eterno dava-nos um tempo de tempo antes de um tempo sem fim. Mas por quê? Tudo seria desvendado, mas não era o momento ainda. Para que seja compreendido o limite entre o nosso mundo e a transcendência, mostrei-lhes antes a imagem de um muro suave, como uma montanha, mais alta com ela. Outra imagem é a do mar, de modo como que, se lhe mergulhássemos neste mar de luz, chegaria um momento no qual as nuvens de luz se tornariam tão densas que não podíamos avançar. Chegava um momento no qual o véu de luz cegava tanto que não enxergarmos nada e não podíamos avançar. O fogo da presença do Divino se fazia tão intenso que, ainda sem queimar, era como se perdêssemos a consciência e lentamente uma suave maré nos levasse para fora, onde poderíamos recuperar os sentidos. Aqueles que penetravam um pouco mais aquele véu disseram que se escutava como o clamor de centenas de órgãos numa harmonia que ia além daquilo que as nossas mentes poderiam compreender, mesmo as grandiosas mentes de alguns dos nossos. Para alguns teólogos, esse tipo de imagens visuais parece uma caracterização humana excessiva, e tem razão. Visualmente, nós não víamos nada com os nossos espíritos sem olhos. Nós recebíamos espécies inteligíveis, quer dizer, recebíamos pensamentos puros de outros espíritos sem intermediar palavras. Olhávamos e compreendíamos o que nos rodeava sem um discurso de conceitos gramaticais, mas de uma forma mais intelectualmente direta. Mas aquilo que nós percebíamos de modo angélico, devo traduzi-lo a palavras, a conceitos, a imagens que vocês possam entendê-lo. Apenas posso explicar aquilo que nos rodeava, utilizando o recurso de parábolas. Mas as minhas palavras, apesar de imperfeitas, não são erradas, porque embora o que a minha boca angélica lhes relata lhes pareça muito material, lembre-se de que os místicos recorrem a este tipo de imagens para expressar o universo espiritual. Um sistema solar é como uma parábola entre Deus e os anjos. O problema nesta comparação é que o Sol é muito limitado em muitos aspectos, mas lembre-se de que nós vimos a manifestação de Deus também de forma finita, assim como aquela manifestação de Moisés também foi finita. Apesar disso, a revelação de Deus que aparecia diante de nós era uma manifestação muito mais grandiosa do que qualquer outra que tenha aparecido na história humana. Isso foi necessário porque nós mesmos éramos grandiosos, éramos espíritos feitos à imagem e semelhança de Deus. Capítulo 6. Deus criou seres livres. A lição de Deus ficou clara. Sim, tudo era uma prova. Devíamos nos esforçar porque, ao terminar o período de prova, seríamos admitidos na sua presença. Cada um receberia segundo o amor que tivesse acumulado nessa fase. O nosso mundo passaria no sentido de que todos iriam penetrar diante da imediata presença de Deus. Já estávamos na presença dele, mas na presença da manifestação dele. Era apenas uma sombra, um mero reflexo da substância dele. Algum dia entraríamos na presença do rosto dele,
estaríamos diante da visão da essência dele. Seríamos admitidos a contemplar o mistério dos mistérios, a permanência, geração e expiração das três pessoas da Santíssima Trindade. Estávamos ansiosos diante da esperança das coisas prometidas por aquele que nunca mente. Estávamos no céu, mas seríamos admitidos no céu do céu. Estávamos diante do fogo, da treva, a nuvem que vela a divindade, mas seríamos admitidos através de todos esses véus até chegar diante dele. Toda a nossa ilusão era ser admitidos a gozar da Trindade, do Pai, da Palavra e do Hálito. Tudo parecia misterioso. Era Deus quem gerava uma palavra na boca dele. Uma palavra que era o próprio Deus. Deus e a própria palavra dele se amavam, e desse amor emanava um santo vento. Aquele santo vento era da mesma essência de Deus, um sagrado vento que percorria com seu amor, o qual era a mesma essência do Pai e do Filho. Tudo era misterioso, mas estava claro que no seio daquele Deus inamovível, cuja manifestação nós contemplávamos, era percorrido por rios de conhecimento e amor. Deus tinha nos criado, mas não podia criar o amor. Se quisesse que existisse o amor fora dele, tinha que criar seres livres. Se quisesse que existissem seres livres, tinha que dotá-los de inteligência e vontade própria. O amor devia ser a nossa resposta. Deus não queria escravos, embora tivesse escravos ao seu redor. O amor teria seguido sendo uma resposta livre. O amor requeria liberdade. Assim, o Criador quis que houvesse indivíduos livres, que o amassem como um filho ama o seu pai. Ele não queria apenas simplesmente amor. Desejava que esse amor se desenvolvesse. Desejava que nos santificássemos. Para nossa santificação, precisava-se de liberdade. Era necessário não olharmos seu rosto, pois uma vez contemplado, seria uma visão tão avassaladora que não poderíamos fazer nenhuma outra coisa além de amá-lo. Somente agora era possível a santificação livre, cheia de generosidade, de entrega, de esforço. Depois chegaria o tempo apenas para colher os frutos. Deus não podia mostrar-nos o seu rosto, a menos que quisesse destruir esse tempo único e inigualável que tinha nos concedido. Maravilha. Já está aqui com 18 minutos. Eu li aqui até o capítulo 6. Eu acredito que 18 minutos dá para ler ainda o capítulo 7. Bom que são uma ou duas páginas. Capítulo 7. Nem tudo era perfeito. Assim, cada um dos anjos se esforçava em fazer as tarefas da melhor maneira possível, pois cada um sentia vocação. Desde o nosso interior sentimos as moções da graça. Além do mais, cada um tinha aptidões e tinha tarefas dentro da imensa estrutura social que conformávamos. Mas nem tudo era perfeito. O amor tinha se desenvolvido, mas em uma parte dele apareciam alguns defeitos. Alguns anjos perdiam tempo em meras conversas. Além disso, alguns desprezavam a inteligência inferior de outros. Alguns começaram a criticar. Outros se vangloriavam dos próprios logros. De tudo isso, nada era grave, mas já se percebia o que depois conheceríamos como pecado veniais. Havia alguns que estavam cansados de tanto louvar a Deus, de conhecê-lo tanto. Era como se quisesse se distrair. Em todos esses pecadinhos não havia maldade. Quase tudo eram mais imperfeições do que pecados. Ainda assim, era evidente que dentro do amor de Deus, alguns começaram a se desviar. A cada vez mais o mundo angélico foi se convertendo no centro de interesses para alguns anjos. Para outros, o conhecimento não era apenas um meio que levava a Deus, mas bem, era a finalidade mesma.
Isso tudo não era em si mesmo uma ofensa a Deus, mas alguns passaram da perfeição à mera bondade. Uns poucos caíram na luxúria do conhecimento. O amor se desenvolveu em todas as hierarquias, porém, da mesma forma, os defeitos apareceram. A liberdade começava a produzir vários frutos. O livre-arbítrio se ramificava num sem fim de possibilidades entre o bem e o mal. Apareceram verdadeiros santos, mas também alguns espíritos tinham se tornado bastante mundanos. Havia muitas coisas que os distraíam totalmente do propósito desse tempo de prova. A crítica, a ira, a inveja apareceram entre nós. A inteligência não nos preservava dos maus sentimentos. Vocês se perguntarão como puderam pecar estando como estavam diante de Deus. Não sejam tão duros conosco. Vocês também estão diante da natureza e não veem a Deus nela. Também vocês estão diante da contínua pregação do universo e não a escutam. Além do mais, o universo inteiro é uma boa parábola de Deus, não pronunciada com palavras, mas com uma realidade material incontestável. Uma gigantesca parábola, sim, não sejam duros conosco. Às vezes, um pequeno anjo inferior demonstrava um amor ardente. Algumas vezes encontrávamos um poderoso príncipe que tinha se atrasado bastante no caminho da virtude. A liturgia celeste nos animava a recobrar o ânimo, a retomar o caminho. Alguns anjos se tornaram verdadeiros pregadores. Outros ofereciam nas mãos deles o incenso da oração de milhares de anjos. Alguns anjos sacerdotes recolhiam o ouro do amor, o incenso da oração e a mirra do exercício espiritual de multidões de espíritos, e os apresentavam no meio das cerimônias sublimes diante da divindade. Da mesma forma, como havia uma hierarquia de anjos, dentre os anjos sacerdotes, também existia uma hierarquia própria. Esses anjos sacerdotes não dispensavam sacramentos, não utilizavam instrumentos nem vestimentas. Em nome de todos, apresentavam oferendas espirituais diante de Deus, sacrifícios, louvores, orações. Eles colocavam voz aos nossos louvores, lhe ofereciam o sacrifício espiritual de adoração de muitos de nós. O incenso de louvor era formidável. Esse sacrifício imaterial formava como uma grande coluna de fumaça que ascendia diante da esfera e percorria a superfície do mar de luz. Da mesma forma como o incenso resvala pelas formas de relevos de mármores de um retábulo gótico. Falando literalmente, essa coluna de fumaça não acendia, mesmo porque o nosso mundo não tinha nem em cima nem embaixo. Essa coluna de fumaça, em definitiva, era a glória. Posso lhes assegurar que trilhões de naturezas angélicas podem dar glória ao Onipotente. Tudo aquilo em meio a cânticos de corais, como jamais poderão imaginar, apesar de que não é demais lembrar que carecemos de voz humana. Os nossos cânticos eram oferecidos em meio a bailar dos espíritos. Vocês têm uma liturgia da palavra, é algo semelhante. Vocês também têm tido sacerdote de uma religião natural como Melquisedeque. Mas dificilmente poderão imaginar a grandiosidade do magnânimo louvor dos céus angélicos, embora ainda não houvesse entrado no céu do céu. Mas isso já parecia o céu, e era o céu. Nós nos sentimos como vocês se sentiriam se não tivessem sido expulsos do jardim do Éden. Estávamos em torno de uma imaterial árvore da vida. Comíamos os frutos espirituais dela. Em nosso paraíso ainda não existia serpente nenhuma. Bem, vou parar por aqui, né? Ir até a página 37, e aí eu retorno no próximo vídeo com a segunda parte, que vai falar de Lúcifer, onde começa, né, ali dentro da
da criação dos anjos, a hierarquia celeste, né, a criação, aqui a princípio, a obra-prima de Deus. Então, retorno no próximo vídeo. A gente vê na leitura que é assim, em comparação com o nosso mundo, né, em que Deus se manifestava, em que Deus desejava a resposta de cada um com a fé, em que é colocada uma prova para os anjos, e cada um de nós também temos as nossas provas aqui para corresponder ao amor de Deus. Então, retorno no próximo vídeo, né, com o capítulo 8, é a segunda parte, né, e então até a próxima. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.